tu pudesse voltar no tempo, ter um encontro com a Bruna criança, o que tu diria pra ela? Ai, eu diria tanta coisa. Que ela é linda, que aqueles cabelinhos amarelos não precisava tirar, porque não era feio, que ia dar tudo certo, que aquela fase ali ia ser só uma fase. Que no final tudo ia valer a pena. Sabe que eu fui uma das pessoas que sempre acreditou na bancada negra. Eu me lembro quando eu encontrava com as gurias e que nós falávamos assim da possibilidade, né? Eu já falava, bah, que bacana, imagina nós, a primeira bancada negra da história de Porto Alegre. Eu pensava, inclusive, falava muito numa bancada feminina, né? Porque se tinha um sentimento, se sentia na rua essa necessidade das mulheres de se enxergar, né? Nós falávamos, a nossa pauta também era uma pauta que valorizava muito essa questão do ser mulher, né? E do ser mulher, porque a mulherada na comunidade é quem enfrenta as dificuldades, é quem protege e cuida dos filhos. Então eu acreditava que nós podíamos ter assim, a primeira bancada, não tão numerosa, né? Como foi, o que é assim, uma vitória muito significativa, né? Uma vitória da pauta, uma vitória da cidade que enxerga a pauta racial. Então eu acreditava na bancada negra. Mas também o medo é algo que a gente convive todos os dias, né? Quem é o rosto de uma mulher negra vereadora nesse Brasil? A gente tem um rosto na mente, né? A gente tem um rosto que foi abatido por ser quem é, por defender a sua história, por defender o seu povo, por ter a cara preta, por ter a pele preta. Marielle é uma mulher que tomba por ser quem é, por enfrentar os poderosos, né? Enfrentar isso aqui é muito difícil, né? Esse lugar é um lugar muito hostil. Aquele áudio que vazou em seguida da nossa eleição, ele é um sentimento, ele representa um sentimento de uma parcela bem significativa, né? Que é uma galera que foi privilegiada a vida toda e que não pactua com a nossa chegada. Então o medo, ele anda junto com a gente. E o medo também... ele é um sentimento importante, que ele faz a gente avança com medo a vida toda, né? Porém, aqui dentro ele é um fator que nos faz ter limites, né? Ir até aonde a gente pode, né? Nós somos jovens e a ousadia, ela também às vezes nos toma, né? Se por um lado ela nos toma, isso é bom, por outro a gente tem que o tempo inteiro tá conciliando, né, as coisas. Então, mas o medo também impõe responsabilidade. Eu acredito que o medo também é por isso, né? Por saber que representar o nosso povo aqui não é uma tarefa fácil. A correlação de forças aqui ela é muito desfavorável. Nós somos 10 de um campo e o outro campo opositor que se opõe a gente, eles são 26. Minha mãe é uma pessoa muito agitada, muito agitada. Então tinha chovido no dia anterior, tinha caído uns galhos no pátio. A minha mãe mora comigo. E quando a minha mãe chegou, ela já chegou reclamando, pegou a vassoura e foi varrer o pátio. Ela estava ainda fardada, porque ela veio direto do trabalho. E quando a minha mãe estava varrendo o pátio, passou uma vizinha. Tá bem. Minha mãe estava varrendo o pátio, meio que reclamando assim. E aí a minha mãe passou assim, passou uma vizinha falando alguma coisa, mas eu não entendi o que era. Tá, deixa. Em seguida nós recebemos nas redes prints
fotos de uma vizinha que tinha postado no Facebook que eu estava utilizando, recém tinha chegado na Câmara de Vereadores e estava utilizando da máquina pública para limpar o meu pátio. E ela veio até o meu portão. E quando eu cheguei no portão e que eu vi ela falando com a outra vizinha, e que era absurdo, que não sei o quê, eu me dei conta que era ela. E quando eu falei que era minha mãe, ela se assustou assim. E eu fui olhar as redes dela, era uma pessoa teoricamente progressista. Mas não basta ter nas redes sociais vidas negras importam, sabe? Não basta aderir à modinha. Precisa ser de fato antirracista. Precisa acompanhar a gente na luta, precisa se somar na luta. Né? Porque para julgar a gente tem um monte. As pessoas não sabem a metade do que é ser quem nós somos, né? Ou de quanto nós lutamos para chegar até aqui. Para ser desconstruído por uma pessoa que passou na rua porque achou que era o que não era. Aquela mulher que limpava o meu pátio é porque ela mora naquele pátio. E é minha mãe. Ninguém imagina que uma vereadora recém-eleita seja filha de garim. A minha filha é alguém espetacular. É uma jovem que se cria num outro contexto, né? Onde eu tenho mais estrutura, porém também mais informação, né? Desde ser uma mulher feminista ou até a questão do cabelo, da autoestima, né? Da segurança. Ela é uma guria muito melhor, muito mais liberta que eu. E é alguém assim com muito mais certezas, né? Eu fico olhando, a minha filha me ensina como nós podemos ser menos violados e mais felizes. Né? A gente ainda está falando do direito de poder se reconhecer enquanto mulher preta, né? Periférica, enfim. Mas ela é alguém muito melhor, com muito mais certezas. Ela olha para mim e ela diz: tá tudo bem, tu rompeu com todos os limites que te impuseram e agora nós estamos aqui. Eu sempre quis que a política fosse naturalizada, eu sempre quis que a política fizesse parte do nosso cotidiano. Porque se por um lado o nosso povo desacredita da política porque é incentivado a isso, por outro é a política que muda a vida. Né? Eu sou filha de uma geração 100% SUS, de uma escola 100% pública, né? Então eu sou filha de uma política pública. Eu quero que a nossa galera olhe e entenda, né, que a política ela só se transforma se nós ocuparmos ela. Eu acho que se eu quero consolidar um sentimento, é de que a nossa gurizada, de que as nossas mulheres, os nossos homens das nossas comunidades, eles podem olhar para esse espaço e eles vão se sentir representados. A gente está aqui há muito tempo na limpeza e na manutenção, mas quando a gente vai olhar para aquelas cadeiras de quem constrói a política da cidade, não somos nós. Então, eu acho que, por isso que eu digo, a nossa chegada ela dialoga muito mais com a representatividade. Eu vou citar um exemplo simples: nós plotamos a nossa porta. A gente botou várias fotos da campanha, das comunidades onde nós fizemos campanha. E as mulheres da limpeza fizeram um alvoroço no entorno da nossa porta. Porque ficou muito legal. Porque elas se sentiram parte desse contexto aqui. Para além do trabalho, para além da limpeza, da manutenção. Mas por olhar para a política, por olhar para esse legislativo e se sentir parte dele. Mesmo que seja para resistir, mesmo que seja para denunciar. Então, esse sentimento precisa se consolidar, para que na próxima eleição a gente olhe para a política e cada vez mais a gente se faça parte dela.